Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou boa madrugada, se você é amante da madrugada, gosta de estudar, né? Varar noites estudando aí na luta pela realização do teu sonho. Parabéns, cara, vale a pena, você é guerreiro, você é guerreira, tá certo? E essa aula aqui, ela tem o cunho justamente disso, de fomentar ainda mais, contribuir ainda mais aí na sua preparação para que você possa alcançar o seu cargo público o quanto antes, tá certo? O tema da nossa aula de hoje é justamente sobre agentes públicos, né? Nós falaremos aqui sobre cargos, funções e até mesmo emprego público, né? Na verdade que existe aí dentro da administração pública, né? A forma pela qual você amanhã na condição de servidor, né? Poderá exercer a sua atividade através de um desses cargos, né, público, através de um emprego público ou até mesmo através de uma função pública, tá certo? Se você está aqui, eu tenho certeza que você tem interesse nesse conteúdo, ok? E eu espero, sobretudo, colaborar para o seu aprendizado, tá bom? Então, chega de lero-lero, vamos para frente, vamos tocar aí o barco, porque eu tenho certeza que atrás vem muita gente. E, é claro, você está aqui, você está saindo na frente, você que está se preparando para os concursos públicos que estão aí acontecendo a todo instante, tá bom? Pois bem, pessoal, falando então sobre os agentes públicos, né, as noções, digamos assim, constitucionais dos agentes públicos ou sobre agentes públicos estão estampadas na Constituição Federal, lá no artigo 37 até o artigo 41. Já vai a primeira dica. Estude esse artigo, por quê? Porque na verdade ele é de suma importância, né? Ele cai bastante em concurso público. A estrutura da administração pública está justamente nessa temática, dentro desse tema aí, dentro desse corpo da Constituição. Vale a pena manter o foco no artigo 37 até o 41 da Constituição Federal, tá certo? E em seguida também nós vamos estudar o quê? Esses dispositivos constitucionais. Por quê? Porque no âmbito da administração pública, né, os agentes públicos, na verdade, eles ocupam o quê? Eles ocupam cargos ou empregos públicos ou até mesmo exercem o quê? Exercem uma função, tá certo? Cargo público, nós sabemos o que é um cargo público, professor. O cargo público é justamente o quê? O lugar ou a posição jurídica, né, a ser o que? Ocupada por você amanhã. Amanhã você estará ocupando um cargo público, um emprego público ou uma função pública, né? Nós estamos aqui falando de concurso público. Ou seja, quando o indivíduo é aprovado num concurso público, o que acontece? Ele passa a trabalhar, exercer uma atividade pública mediante o quê? Um cargo público. Você amanhã passou no concurso da Receita Federal do Brasil, né, que está aí na iminência de acontecer. O que vai acontecer? Você vai ocupar o cargo de auditor fiscal ou de analista tributário, né? Se você passar para o INSS, né? Tanta vaga que vai estar vindo aí agora, então, portanto, guerreiro e guerreira, se ligue, porque o que acontece? Você passando, você vai ocupar um cargo público. E nesse caso do cargo público, por exemplo, é um cargo público que estatutário. E se falando, já estamos falando de INSS, por exemplo, né? Ou existem outros concursos também, mas o Estatuto do Servidor Público Federal é justamente o que? A Lei 8.112, né? A Lei 8.112 de 1990 traz pra gente o conceito de cargo público, né? Vamos lá, Alexandre, coloca então pra gente aí na tela, por favor, o que diz o artigo 3º, né, da Lei 8.112 de 90. Põe na tela pra gente, por favor, Alexandre, vamos lá. Aí está, artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei com denominação própria, né, com denominação própria e vencimento, pago pelos cofres públicos para provimento de caráter efetivo ou em comissão. Então perceba que, na verdade, o cargo público ele é criado por lei, né, é acessível de um modo geral. É claro que nós sabemos que a regra é essa, né, mas poderá existir algumas limitações a determinados cargos, né, limitações de que eu digo em termos de candidato, né, limitar que o candidato possa, digamos assim, ser investido naquele cargo, desde que haja uma razoabilidade nessa limitação, tá certo? Mas ele vai ser criado por lei, ele terá que ter uma denominação própria, né? Ele será o quê? De caráter efetivo ou em caráter em comissão, né? Porque os servidores que são comissionados, na verdade, ele também exerce um cargo
em comissão, ele atuando num cargo em comissão, ele está exercendo um cargo público, tá bom? Então, independentemente dele ser comissionado ou não, porque nós sabemos que a figura, né, do agente público comissionado, na verdade, ele não realiza o quê? Concurso público, tá certo? E não realizando o concurso público, nada impede que ele possa ocupar esse cargo público comissionado, tá bom? Vem para cá, Xan, traz para cá comigo. Pois bem, nós vimos aqui que a todo cargo são atribuídos uma série de quê? De responsabilidades. É isso mesmo, galera. Todo cargo tem a sua responsabilidade. Amanhã ou depois, você na condição de servidor do INSS, de você servidor lá na Receita Federal, você terá o que? As suas responsabilidades, né? E que, na verdade, se você faltar com o cumprimento ou com o dever, do cumprimento do dever de sua responsabilidade, o que é que vai acontecer? Você será responsabilizado através de um PAD, através de um processo administrativo disciplinar que tem regimento próprio, Lei 8794, né? De 99 também, lei federal, a lei que regula o processo administrativo disciplinar na esfera federal. E aí o que acontece? Além dessas responsabilidades, nós temos o que? As funções públicas também, tá certo? Porém, nós vamos ver o quê? Que nem toda função, na verdade, em se tratando de administração pública, corresponde ao quê? Corresponde a um cargo. Nem toda função pública corresponde a um cargo, mas todo cargo público tem uma função, ok? Então, portanto, funções são exercidas por quem? Por servidores temporários, né? São aqueles servidores de passagem, digamos assim, né? Em casos excepcionais. Temos a função pública temporária e temos a função pública também permanente. Falaremos disso em breve, ok? Vamos lá então, mais adiante, o que acontece? A existência desse cargo público nos remete à adoção de quê? De um regime jurídico estatutário. Vale dizer que a relação jurídica entre o agente e o Estado é definida o quê? Diretamente por uma lei. Ou seja, quem seriam os exemplos, na verdade, aqui de servidores públicos regidos pela Lei 8.112? Você amanhã, né, servidor público do INSS, você amanhã servidor público da Receita Federal do Brasil, enfim, são vários cargos, você é servidor público do Ministério Público da União, enfim, quem, na verdade, ocupa esses cargos, né, digamos assim, cargo público, através de concurso público, são servidores públicos estatutários, tá bom? Por outro lado, nós temos ainda a figura de quem? Dos magistrados, né? E os magistrados, na verdade, eles são regidos por qual lei? Pela Lei Complementar, né? Número 35 de 1979, Lei Complementar, número 35 de 1979, tá certo? Os membros do Ministério Público também, eles são regidos por quem? Por uma lei complementar. Qual é a lei complementar que rege, né, o Ministério Público? É a Lei Complementar número 75 de quanto? De 1993, tá bacana? Se você é um servidor público que está abrangido, dependendo da situação, pela Lei 8.112 de 1990 ou pela Lei Complementar 75 de 93, enfim, vai depender de do seu cargo ocupado, tá bom? Mas o importante é que você sabe que esse cargo efetivo, na verdade, esse cargo público, ele é regido por um estatuto, né? Que é justamente essa legislação específica aí que vai reger toda a sua sistemática, toda a sua atividade, tá bom? O cargo público, por outro lado, também ele pode ser o quê? De provimento efetivo, né? Mediante concurso público ou em comissão. Eu disse há pouco para vocês que existem os cargos públicos, que são aqueles cargos comissionados, né? São aqueles cargos em que as pessoas não precisam fazer o concurso público, ou melhor dizendo, não fizeram o concurso público. E é um cargo público, professor? É sim, é um cargo público de provimento o quê? Em comissão, são cargos comissionados, né? O que é diferente da função comissionada. Eu falei para vocês aqui ainda há pouco que existem duas espécies de funções. Nós temos a função pública temporária e a função pública permanente. Se liga aí, são as duas exceções, né, que a Constituição Federal ela permite, tá bom? Pois bem, então nós temos o cargo de provimento efetivo e temos o cargo de provimento em comissão ou cargo comissionado, tá certo? Então vale ressaltar o que para vocês aqui? Que mesmo os cargos em comissão, na verdade, eles são estatutários, é isso mesmo. Mesmo o cargo em comissão, ele é um cargo estatutário, regido pela Lei 8.112, lá tem as suas atribuições, os seus deveres, né? Na condição de quê? De servidor público federal, tá certo? Muito embora o seu regime de previdência, na verdade, é o regime o quê? Seja um regime geral, é o regime geral da Previdência Social, é o INSS. O que vai diferenciar é que todo o cargo em comissão, né, o cargo comissionado, é um cargo público, é um servidor público, é estatutário? É. Porém, no momento da contribuição social,
né, aquilo que é tirado ali do pagamento desse servidor, ao invés de ir para o regime próprio, né, do servidor público, onde ele esteja atuando, irá justamente para o regime geral da Previdência Social, tá ok? Portanto, o que se aplica na realidade, por que a gente fala isso? Porque o regime geral da Previdência Social, via de regra, ele é gerido pelos seletistas, né? Não tem um regime próprio. É claro que nós sabemos que existem cargos estatutários, né, em determinados entes da federação, que por ele não possuir um regime de previdência próprio, né, quem vai reger essas relações ou as contribuições, né, do servidor, as contribuições sociais para fins de previdência, ela será tirada do servidor e vertida aí para o INSS, né, para que quando amanhã ou depois você chegar lá no final da sua carreira, no momento da sua aposentadoria, você receber a sua aposentadoria de forma tranquila, né, receber faz-me rir na inatividade, tá bom? Mas antes da gente chegar lá, nós vamos ter que passar por muita coisa ainda. Pois bem, eu falei para vocês aí o que? Eu falei justamente sobre os cargos públicos, né? O cargo público está tranquilo até agora, correto? Vamos falar agora sobre emprego público, né? Por sua vez, o emprego público, na verdade, vai designar o quê? Designa um lugar, né, a ser ocupado por quem? Por um agente público, também na estrutura de quem? Da administração pública. Tá certo? O que vai diferenciar, na verdade, aí do cargo público é porque, em razão do regime jurídico, né, que é aplicável, o ocupante do emprego público, ele tem um vínculo contratual. Nós vimos que o ocupante do cargo público tem um vínculo estatutário. Já o empregado público, ele tem um vínculo contratual, por quê? Porque ele é regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é isso mesmo. Então, assim, enquanto que o servidor público, ocupante de um cargo público, né, comissionado ou não, ele é regido por um vínculo contratual, ou melhor dizendo, ocupante de um cargo público, função pública, exercendo um cargo público comissionado ou não, ou concursado, estatutário, o vínculo dele ali é o quê? É estatutário, é regido por um estatuto. Em se tratando do emprego público, é um vínculo contratual que é regido o quê? Pela CLT. É por isso que, na verdade, o ocupante do cargo público, na verdade, ele é visto, né, como um vínculo estatutário. E já em se tratando de empregado público, né, é visto por uma lei específica, ou seja, pela CLT, né, que vai regulamentar essa situação, tá certo? Ficou claro para você então? Cargo público, ainda que efetivo ou cargo comissionado, vínculo estatutário, regido pela lei no âmbito federal 8.112. Só que as contribuições sociais são vertidas para onde? Para o regime geral, tá certo? Porque dos cargos comissionados. Do servidor público estatutário de cargo efetivo, via de regra, essa contribuição social é vertida para o regime próprio de previdência. É sempre assim, professor? Não. Existem entes da federação, alguns municípios, por exemplo, que não possuem o seu regime próprio de previdência e que, em razão disso, o dinheiro arrecadado das contribuições sociais são vertidas para onde? São vertidas justamente para o INSS, que é o regime geral, tá bom? Pois bem, então o que acontece? Os empregos públicos, né? Eles são ocupados por quem? Por empregados. Como eu acabei de dizer para vocês, né, são os empregados. Quem rege esta relação aí é justamente o que? Uma relação contratual. Então, portanto, via de regra, é a administração pública direta e indireta, né? São mais comuns nas entidades, né, melhor dizendo, nas entidades administrativas, né, que são de direito privado. Por quê? Porque são justamente aquelas empresas públicas, sociedades de economia mista, né, as fundações públicas de direito privado, tá bom? Porque quem vai reger essa situação, quem vai reger melhor dizendo, essa relação jurídica aí é justamente o quê? A CLT. E nós vimos que se fizer parte da administração pública direta, via de regra, é através de um cargo público, né? E se fizer parte da administração pública indireta e for uma pessoa jurídica de direito privado, né, quem vai reger esta relação jurídica será a CLT, e que em razão disso o vínculo será contratual, tá bom? A rigor, o regime jurídico dos empregados públicos é o quê? De forma híbrida. O que é híbrida, professor? Por que o regime jurídico do empregado público é de forma híbrida? Porque em determinados casos, o que acontece? Nós aplicamos normas, né, do direito público e, por outro lado, nós aplicamos normas de direito
de direito privado, tá certo? De fato, né, não obstante, se observa que a legislação seletista, né, digamos assim, os empregados públicos, eles vão se submeter a algumas normas de direito público e, por outro lado, que é um exemplo aqui disso aí, né, de submissão às normas de direito público, é o que? É o concurso público, né? É a necessidade, por exemplo, de que haja uma devida motivação para a sua demissão, né? Então, portanto, é um regime híbrido em detrimento de que o emprego público, em razão de que algumas situações obedecem normas de direito público e em outras situações obedecem normas de direito privado. Tá tranquilo? Favorável? Então, não cochila não, levanta aí, dá 3 pulinhos, né? Se você tiver com sono. E vamos seguir em frente. Daqui a pouco a gente chega no final e você vai ter aprendido aí o que é um cargo público, um emprego público e uma função pública. Tá tranquilo? Bom, falando agora sobre as funções públicas, né? A função pública, na verdade, ela constitui o quê? Constitui um conjunto de atribuições, né? As quais não necessariamente correspondem ao que? Um cargo público ou um emprego. A função é um conjunto de atribuições, as quais não necessariamente correspondem a um cargo ou a um emprego, né? Trata-se, portanto, de quê? De um conceito residual. É a sobra. A verdade é essa. Portanto, na Constituição Federal de 1988, ela traz para a gente o quê? 2 espécies de funções públicas, né? Nós temos a função pública exercida, né, por servidores temporários, né, que são aqueles que são contratados, por exemplo, para atender determinada necessidade temporária e em excepcional interesse público, tá? Tá lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, servidores temporários, necessidade excepcional para atender o que? O interesse público, artigo 37, inciso 9, dá uma conferida lá, tá bom? E temos, por outro lado, a função que é a função de natureza permanente, né? Estas funções de natureza permanente correspondem ao quê? Geralmente correspondem a um cargo de chefia, a um cargo de direção, um cargo de assessoramento, né? Ou até mesmo algum tipo de atividade, né, para a qual o legislador ele não criou um cargo respectivo, né? Em geral, são funções de confiança. De livre nomeação e exoneração, sim. Porém, ela é exercida por um servidor público efetivo, tá certo? Artigo 37, inciso 5, né, quinto, lá da Constituição Federal, tá bom? Então, a função de confiança, né, de natureza permanente, exercida por um servidor público, concursado, bacaninha, tranquilo, né? E exerce essa função de confiança. Eis aí, galera, uma pequena diferença que você tem que estar atento para na hora da sua prova não escorregar. Escorregar em que sentido? Porque a função de confiança ela é muito parecida com o cargo de confiança, porque o cargo de confiança ele também é de livre nomeação e livre exoneração. A função temporária de confiança, de natureza permanente, também é, porque é um cargo de chefia, é um cargo de direção, um cargo de assessoramento. Então, você pode perder, você servidor público concursado, estável, você pode perder Você pode perder essa função de confiança a qualquer momento. Isso pode acontecer naturalmente. Então, o que vai acontecer? A diferença é que você é estrada. Eu costumo dizer assim, estrada, você é servidor público, estrada é aquele que você está ali, passam os gestores, né, na administração de cada gestor e você permanece nela, porque você é efetivo, você é estatutário. Tá tranquilo? Favorável? Então, vamos mais adiante? Bom, na hipótese de uma contratação temporária, o agente público ele vai exercer atribuições públicas como um mero prestador de serviço, mas sem ocupar o que? Um lugar, um cargo ou emprego na estrutura da administração. Ou seja, se você tem uma contratação temporária, se você é um servidor público, você é um professor, pronto, professor substituto, tem muito por aí, né? Tem uns tal de um REDA, principalmente na Bahia, e aí o que acontece? Você passou nesse REDA, você é um professor substituto, é temporário, né? Uma burlazinha ao concurso público, faz um processo seletivo e o Estado diz que está precisando ali temporariamente, mas a gente sabe que demora 4, 6, 8, 10 anos, enfim. Vamos lá. Então, o que acontece? Se você exerce essa função temporária, essa contratação temporária, na estrutura da administração pública, né? Você é um mero quê? Prestador de serviço. Você fez um processo seletivo e está exercendo essa atividade, tá bom? Então, o exemplo que eu tenho para passar para vocês, o da professor, por exemplo, de
de uma universidade pública, né? Contratado em regime o quê? Em regime temporário, professor substituto. Né? Ele desempenha as mesmas atribuições, né, daqueles que são professores ocupantes do cargo público, tá certo? Diretamente, digamos, mas diferentemente, né, desse daí, não ocupa o quê? Um lugar na administração pública da entidade, tá? Ele exerce o cargo, ele exerce as mesmas atribuições, porém, ele não ocupa lugar na estrutura administrativa dessa entidade, tá bom? É uma contratação temporária, é uma função temporária. Já a função de confiança, né, essa função de confiança, ela deve ser o quê? Exercida por quem? Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Função de confiança deve ser exercida exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Não confunda, bicho, não confunda função de confiança com cargo em comissão, tá certo? Pois bem, o servidor designado para exercer uma atividade de chefia, direção ou assessoria, ele vai deixar de exercer o quê? As suas atribuições do seu cargo, né, as suas responsabilidades, e ele vai passar a desenvolver o que? As atribuições que são relativas a quem? Que são relativas à função de confiança, tá certo? Ele pode ser exonerado dessa função de confiança? Pode sim, a qualquer momento. É livre de nomeação e livre exoneração. Mas, volto a dizer, ele tem o cargo dele, ele volta a atuar no cargo dele, tá bom? Pois bem, em regra, gente, essa criação aí a criação dos cargos, dos empregos, das funções, depende de lei, em regra. Cargo, emprego público, emprego público e funções públicas, né, depende de lei. Porém, no caso dos cargos, né, a lei ela deve apontar o quê? Deve apontar os elementos necessários à identificação, né, desse cargo, conferindo a sua denominação própria, como nós vimos logo no início da aula, né, definindo que as suas atribuições e fixando o padrão de vencimento e remuneração. O cargo de auditor fiscal da Receita Federal foi criado, né? Aponta os seus elementos que são necessários à sua identificação, tá certo? Lhe confere o que é uma denominação própria, o cargo de auditor fiscal, né? Define as suas atribuições, ou seja, aquilo que você vai fazer, fixa o seu padrão de vencimento, a sua remuneração e tranquilidade, tá certo? Por outro lado, isso tanto para o cargo quanto para o emprego público. Por outro lado, quanto às funções, tá certo? Essa exigência de lei para a criação, na verdade, ela se refere o quê? Somente às funções de confiança, tá bom? Preste bem atenção, se liga aí, não cochila não. Em se tratando de funções de confiança, as funções temporárias, ou melhor dizendo, as funções de confiança, né, as funções permanentes, elas só existem, na verdade, a necessidade de lei para criar a função permanente. Para se criar a função temporária, precisa de lei, professor? Não precisa, né? No caso de uma calamidade pública, por exemplo, de uma catástrofe, né? Vai ter que criar uma lei para convocar, sei lá, voluntária, aquelas pessoas que estão prestando serviço voluntário lá. Precisa disso, gente? Não, não precisa. Então, portanto, em se tratando de cargos de confiança, ou melhor dizendo, funções de confiança, somente a função permanente, de confiança permanente, é que, na verdade, depende de uma norma específica criando. Por quê? Porque, na verdade, ela vai para ser exercida exclusivamente, será exercida exclusivamente por quem? Por um servidor do quadro efetivo, tá certo? Em se tratando de funções de confiança, funções temporárias, não há necessidade de uma lei específica, tá bom? E como eu costumo dizer nas minhas aulas, só um pouquinho, nada melhor do que a gente começar o que? A exercitar, né? A gente passa a saber como é que funciona. Resolver questão é o termômetro de tudo, né? É o termômetro da gente aqui para a gente poder sentir realmente como é que está o aluno, né? Se nós aprendemos ou não, tá certo? Então eu vou colocar para vocês aqui na tela algumas questões e nós passaremos a respondê-las, ok? Vamos lá, então, deixa eu passar aqui, vamos achando. Coloca na tela para a gente aí, para a galera acompanhar. Essa questão aqui, por exemplo, CESP 2014. O cargo público cujo provimento se dá em caráter efetivo, cargo público, nós estamos falando de cargo público, então a gente já fica atento aí, cujo provimento se dá em caráter efetivo ou em comissão, só pode ser criado por lei, com denominação própria, vencimento pago pelos cofres públicos. É um cargo público, como nós vimos,
tem um provimento, né, de caráter efetivo ou em comissão, depende realmente, né? Só pode ser criado por lei, sim, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. E aí, galera, certo ou errado? Essa questão, na verdade, ela está certa. Por quê? Porque, na verdade, como nós vimos no artigo 3º, né, da Lei 8.112 de 1990, né? O cargo público é o quê? Um conjunto de atribuições, responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Ele é criado por lei, como está aí, vocês podem ver no parágrafo único, né? Ou com a denominação própria, tá certo? Então, com a denominação própria e com vencimentos pagos por quem? Pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou de comissão, tranquilo? Então vamos lá então, vamos acompanhar agora a outra questão. CESP também, TRE, Mato Grosso do Sul, 2013. Servidor público estatutário é aquele submetido a um diploma legal específico, né? Que ocupa um cargo público da administração pública direta e indireta, como as autarquias, fundações e empresas públicas. Galera, servidor público estatutário, como nós vimos lá logo no início, tá certo? É aquele submetido a um diploma legal específico, realmente, tem um diploma legal específico e que ocupa cargo público na administração direta e indireta. Nós vimos que o servidor público, na verdade, ele ocupa o quê? Um cargo público aonde? Ocupa cargo público, via de regra, da administração direta. Na administração pública indireta, nós temos aqui a figura de quem? Das sociedades de economia mista e nós temos ainda a figura das empresas públicas. Então, portanto, essa questão está o que? Ela está errada, né? Olha aí, o servidor público estatutário, na verdade, é aquele que está submetido a um diploma legal específico bacana, né? Que ocupa um cargo público na administração direta e indireta, tá certo? E os servidores estatutários, na verdade, especificamente nas entidades de direito público, né? Nas autarquias, nas fundações públicas, né? E não nas de direito privado, nas empresas públicas ou nas empresas públicas ou nas sociedades de economia mista. Então, portanto, o gabarito é errado, tranquilo? Beleza, vamos lá, Xande, vou mostrar para a galera agora. Próxima questão. Ministério 2013, CESP também. Nas empresas públicas e sociedades de economia mista, não existem cargos públicos, mas somente empregos públicos. Certo ou errado, gente? Vamos lá, pensa aí. Traz para a caixa. Nas empresas públicas e na sociedade de economia mista, não existem cargos públicos, mas somente empregos públicos, né? Ou seja, por quê, gente? Como eu falei para vocês, aqui nós temos a figura de quem? De uma relação contratual, tá certo? Os cargos públicos, né, de provimento efetivo ou em comissão, eles são ocupados por servidores públicos estatutários, ok? Eles estão presentes também nos órgãos e entidades de direito público, né, estatutário, administração direta, autarquias e fundações públicas. Já os empregos públicos, né, esses são ocupados por quem, gente? São ocupados por empregados seletistas, tá certo? Eles estão na sociedade de economia mista e nas fundações públicas, ou que são justamente aquelas pessoas jurídicas de direito o quê? Privado. É oportuno, na verdade, salientar o quê? Que os dirigentes, né, os dirigentes aí das empresas estatais, os diretores, os membros do conselho de administração, né, eles são o quê? Eles são empregados públicos seletistas, tá certo? Pois bem, eles constituem o quê? Uma categoria que nós chamamos de que regidos por leis específicas, né? Como o Código Civil, como a Lei 6.404 de 1976, tá ok? Então, portanto, o gabarito é o quê? É certo, tá bom? Põe na tela próxima. Ministério da Justiça, 2013. A criação de cargos públicos é de competência de quem? Do Congresso Nacional, que exara por meio de lei. No entanto, a iniciativa desse tipo de lei é privativa de quem? Do presidente da República, certo ou errado? Vamos lá então, para cá, Xande. E galera, na verdade, o que acontece? É certo sim que, em regra, a criação e a extinção dos cargos públicos, né, ele deve ser feito aqui através de lei. Porém, essa lei, na verdade, é iniciativa do quem? Se tratando do Congresso Nacional, iniciativa privativa, melhor dizendo, do presidente da República, tá bom? Por quê? Porque se refere apenas o quem? A cargos do Poder Executivo Federal, né? E é o que dispõe o que? O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição, tá bom? Já no Poder Judiciário, o que vai acontecer?
A criação e a extinção de cargos, na verdade, vai depender de uma lei de iniciativa privativa de quem, gente? Privativa do Supremo Tribunal Federal, privativa dos tribunais superiores, privativa dos tribunais de justiça. E onde é que tem a previsão disso aí, bacana? Artigo 96, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Tá tranquilo? Tá favorável? Já o Poder Legislativo Federal, a criação de seus cargos, ela não é feita, na verdade, através de quê? Não é feita mediante lei. Tá? Basta o quê? Basta uma resolução, né, da Câmara dos Deputados. Se liga aí que para a criação de cargos do Legislativo não depende de lei, tá? Basta uma resolução da Câmara dos Deputados, tá bom? Do Senado Federal. E onde é que tem a previsão disso aí, professor? Vai lá no artigo 51, inciso 4º, né? E o artigo 52, inciso 13 da Constituição Federal, tá bom? Então, portanto, o gabarito dessa questão que nós acabamos de ver é errado, ok? Pois bem, próxima questão, põe na tela aí, gente. Põe na tela aí, Xande, por favor. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, mas não exime a entidade beneficiária desse serviço da obrigação de natureza previdenciária. Ou seja, o serviço voluntário realmente, pra cá, Xande. Ou seja, galera, o serviço voluntário realmente, ele não gera o vínculo empregatício. Não gera vínculo empregatício e também não faz o quê? Não vai gerar nenhuma responsabilidade previdenciária. Por quê? Porque a lei, o artigo 1º dessa lei aí do estagiário diz o seguinte, põe na tela aí, Xande, pra gente ver, põe na tela. Vamos lá? O artigo 1º da lei do estagiário diz o seguinte, olha, do serviço voluntário, estagiário não, perdoe-me, considera-se serviço voluntário, para os fins desta lei, a atividade não remunerada, prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Tá certo? Então aqui, como nós acabamos de ver no próprio parágrafo único, que o serviço voluntário, ele não gera o quê? Ele não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista ou previdenciária. Traz para cá, Xande. Galera, pois bem, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Se inscreva aí no meu canal, dê essa moral pro professor, ajude a divulgar, leve isso aí adiante, passe para outro amigo de você também, entendeu? Essa aula que está aqui disponibilizada, aula atualizada, voltada aí para concurso público, tá bom? Então colabora com aqueles que de fato, de repente não tem por hora condições ainda de comprar um cursinho, então aqui no meu canal eu estarei disponibilizando aí diariamente ou semanalmente algumas aulas para que vocês possam ir se aprimorando, para que vocês possam ir entendendo, tá bom? Compartilhando conhecimento com vocês na área do direito administrativo e na área do direito tributário. Se você gostou, compartilha, se inscreve aí no canal, clique no balango dango aí para que você possa receber outras notificações. Valeu? Forte abraço, sucesso, mantenha a cabeça erguida e lute, bicho. Lute pelos seus objetivos, que eu tenho certeza que como guerreiro e guerreira você chegará. Valeu? Até mais, beijo grande, fui!